Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no curso livre, aqui gratuito, no canal Teologia Didática, e o curso que você está fazendo é Legalismo e Liberdade Cristã. Eu quero que você chame o máximo possível de amigos seus para se inscreverem no canal, porque nós temos diversos cursos extracurriculares disponíveis aqui no canal e também temos o curso de teologia inteiramente gratuito para você. É só você se inscrever, dar um like em cada aula, comentar as aulas e pronto, você compilando 12 matérias assistidas, você poderá já solicitar o seu certificado, tá bem? Então quero contar contigo, ficamos aguardando cada vez que você assistir às aulas de um curso, você está fazendo aquele curso de forma digital e você então poderá solicitar o seu certificado para a gente, pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso, nós vamos lhe atender. Você vai estar entrando em contato pelo WhatsApp mensagem, onde é uma mensagem de texto ou mensagem de áudio, para o 439-2001-2860. Você entra em contato com a gente e a gente vai estar entrando em contato com você e lhe atendendo, tá bem? Vamos dar prosseguimento então para o nosso curso Liberdade Cristã, ou Legalismo e Liberdade Cristã. Vivendo a liberdade cristã em relação às autoridades. Nossa salvação, ela é conhecida de acordo com os nossos relacionamentos com as autoridades constituídas por Deus. Para vivermos a liberdade em Cristo, devemos dar provas da nossa salvação. A melhor maneira de mostrarmos a razão da nossa fé é mantermos um ótimo relacionamento com o nosso próximo. E isso exige muito sacrifício pessoal. Paulo falou a respeito disso, escrevendo aos Romanos: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Como é que nós desfrutamos então dessa liberdade cristã? O conselho de Paulo que ele dá é esse: para poder colocar a fé em prática e vivermos uma vida livre para Deus. Cada um deve entregar seu corpo, mente e alma, espírito e coração a Deus. O oferecimento de tudo que temos e somos deve ser feito a Deus. E permite que Ele transforme-nos à imagem de seu Filho, Jesus o Cristo. Devemos ter em mente que esse processo demora. Às vezes a vida toda o Senhor Deus vai trabalhando em nós. Somos livres por causa da misericórdia de Deus. Romanos 12, 1. Todo início do nosso relacionamento, seja com Deus ou com pessoas, tem o seu ponto de partida na misericórdia de Deus. Toda a nossa compreensão de Deus inicia com a misericórdia, não importa quem sejamos. O apóstolo Paulo diz que o próprio Deus aprisionou todas as pessoas em sua própria desobediência. Romanos 11 e 32. Porque Deus permitiu que a humanidade fosse desobediente para usar a misericórdia para com todos. Somente os culpados apreciam a misericórdia de Deus e querem viver a liberdade em Cristo. Estávamos aprisionados, hoje estamos livres. Nossos pecados nos têm aprisionado. O único meio de nos livrarmos dessa prisão é por meio da misericórdia. Ele não nos pune conforme nossos pecados merecem, antes age com misericórdia. Salmo 103 e 10. Nossa própria sabedoria, bondade e zelo religioso não são capazes de nos tornarmos justos diante de Deus. Somente a misericórdia nos liberta totalmente. Entregamos nossos corpos em sacrifício. Romanos 12 e 1. Paulo ensina que devemos oferecer-nos a Deus ressurretos diante dos mortos
e em instrumento de justiça, Romanos 6:13. A palavra oferecer quer dizer render, apresentar. Esses termos citados lembram o sistema sacrificial do Velho Testamento, quando a pessoa entregava o animal nas mãos do sacerdote. O animal para o sacrifício já não pertencia mais ao culpado, e sim a Deus. Quando damos nossa vida para Deus, não nos pertencemos mais. Antes, passamos a pertencer ao Senhor Deus dos céus. Passamos a exercer liberdade e o pecado não mais nos domina, pois estamos mortos para o mundo. Sacrifício vivo, Romanos 12:1. Temos aqui uma expressão contraditória, pois um sacrifício, para ser eficaz, é preciso estar morto. Obviamente, um animal sacrificado morria. Paulo expressou sacrifício vivo. Observe Romanos 6:8. Tão certamente como morremos com Cristo, cremos que também nele viveremos. Quando nos identificamos com Cristo, morremos para nossa velha vida. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos para o mundo e ressuscitamos em Cristo. Portanto, tornamo-nos sacrifícios vivos, que são agradáveis a Deus. O sacrifício santo e agradável, Romanos 12:1. Quando usamos o termo santo, falamos da natureza separada de Deus. Também descreve tudo o que é separado para uso exclusivo de Deus. Em Cristo somos separados da nossa forma de vida anterior e entregues a Deus para o seu serviço. Assim como Deus aceitava a oferta agradável, que é santa, no Velho Testamento, da mesma forma Deus continua aceitando nossa própria vida como oferta santa e agradável em sua própria presença. Levíticos 1, 9, 13, 17. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovar do seu entendimento, da sua mente. Nosso relacionamento com Deus muda nosso relacionamento com o mundo. A palavra mundo pode ser traduzida como século. Em hebraico é Hayom. Paulo chama o presente século de mal, conforme Gálatas 1:4, em contraste com o futuro século que há de vir, Efésios 1:21. Satanás cega as mentes dos incrédulos. Paulo diz que Satanás cega a mente dos incrédulos para que sejam incapazes de ver a luz do Evangelho. Entretanto, para aqueles que ouvem o Evangelho e creem, Deus dissipa as trevas do pecado e faz brilhar a luz, assim como fez na criação, conforme Gênesis 1, 2 e 4. Para aqueles que são novas criaturas, Deus restaura aquilo que o pecado destruiu e nos dá um conselho: não copie o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe-me transformá-lo em uma nova pessoa, mudando totalmente a sua mente. Não devemos nem copiar e nem nos submetermos aos moldes deste mundo. Como nosso alvo é nos alinhar com Deus, devemos a cada dia nos assemelharmos a Ele. Ele deixa que o mundo nos force em seu próprio molde, mas deixe que Deus os molde dentro da sua própria vontade. Não esteja nos moldes do mundo. Não vos conformeis, mas esteja dentro da vontade do próprio Deus. Uma água. Permita ser transformado. Paulo não disse transforme-se a si mesmo. Antes disse, deixe-se ser transformado. Esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que trabalha em nosso interior, permitindo que a glória do Senhor reflita com mais fulgor, segundo Coríntios 3,18. Como devemos ser transformados? Pela renovação da nossa mente. Os que não querem ser transformados em suas mentes ficam nulos nos raciocínios e têm um coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Romanos 1, 21 e 22. Verdadeiramente o pecado e a falta de transformação pelo Espírito Santo corrompeu suas mentes. Efésios 4, 17, 19. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para transformar as mentes. Portanto, é de suma importância que saturemos nossa mente com a santa palavra de Deus,
que Deus fornece a plena compreensão, sabedoria e alimento para crescermos espiritualmente. O que Deus idealizou para o ser humano é que vejamos as coisas de sua perspectiva. Tenha vontade boa e agradável, conforme Romanos 12:2. Quando Deus muda como pensamos, começamos a compreender mais claramente que sua vontade para conosco é boa e agradável. Esse processo de transformação continua quando damos espaço ao Espírito Santo e permitimos que ele viva em nós e nós colocamos em prática o que ele nos ensina sem complicações. Filipenses 2:12-13. Paulo ensina que devemos colocar em prática a nossa salvação diariamente, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Filipenses 2:12. É o próprio Deus que cria em nós o desejo de obedecê-lo e nos dá o poder para conseguirmos tal proeza. Naturalmente, passamos a viver, a exercer a vontade de acordo com o padrão de Deus, que é boa e agradável. Tenha uma mente renovada. Uma forma fácil de renovar a nossa mente é lendo as páginas das Escrituras com prazer de lê-las. Nossos olhos, boca, ouvidos são como rodovias que levam a palavra de Deus ao nosso coração. Através das Escrituras descobrimos que nós agradamos a Deus, conforme Efésios 5:10. Para obtermos uma mente renovada é necessário querer. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus pode ser salva se quiser aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário. Caso a pessoa apenas ouve, porém não dá crédito ao que ouviu, infelizmente não será salva. De forma similar, a pessoa somente terá uma mente renovada se quiser a renovação pela palavra de Deus. Pessoas que não querem pagar o preço pela leitura bíblica jamais conseguirão ter mentes renovadas. A escala da transformação da mente, conforme Romanos 12:2. A pessoa inicia o processo de transformação estando conformados com o mundo, ou seja, através da mente, ou seja, a mente humana determina quem somos, como seremos o amanhã. Iniciamos com práticas mundanas, mentes corruptas, desejos malignos, porém vamos sendo transformados quando colocamos nossas mentes à disposição da palavra de Deus e ela então modifica o nosso modo de pensar, que é um modo pecaminoso e baixo aqui da terra. O alvo do Espírito Santo é transformar a nossa mente para sermos semelhantes à mente de Deus, uma mente justa e uma mente sã, conforme Romanos 8:29. Vivendo pelo Espírito e obtendo vitórias, conforme Gálatas 5:16. A pessoa que vive guiada pelo Espírito permite que ele a transforme e, consequentemente, a pessoa muda a forma de pensar e de agir. A tentativa de primeiro vencer a natureza pecaminosa para depois viver uma vida no Espírito somente traz frustrações. Paulo mostra aos Gálatas qual é a ordem correta. Andais em Espírito e então jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas 5:16. A regra é: ligue a luz e a escuridão fugirá. O Espírito Santo está pronto para realizar uma obra transformadora em nossas vidas, porém é necessário que deixemos ele realizar tal obra que às vezes dura toda a vida terrena. Entretanto, vale a pena, pois seremos elevados à estatura de varão perfeito. Com relação às autoridades, Romanos 13:1-7, qual é a responsabilidade de um cristão para com o seu governo? Uma água. No tempo das cartas de Paulo, a atmosfera política era volátil, instável. Os imperadores haviam expulsado os judeus por 2 vezes. Tibério mandou que saíssem em 19 depois de Cristo, e Cláudio repetiu a ordem em 49 e 50 depois de Cristo. Onde quer que Paulo pregava, os oponentes sempre incitavam. Assim, as autoridades inevitavelmente ficavam sabendo da presença dos crentes. As autoridades romanas faziam uma oposição aos judeus e cristãos em geral. Como podemos ver, as pessoas cristãs e judaicas tinham uma concepção contrária à obediência às autoridades romanas.
Todos precisam se submeter às autoridades, Paulo disse em Romanos 13:1. Alguns crentes podem protestar e dizer que são estrangeiros deste mundo, que a sua cidadania é celestial, conforme Filipenses 3:20. Embora seja verdade, os crentes vivem também nessa terra, representando a Cristo e tornando-o conhecido das nações e das autoridades governamentais. Paulo diz que Deus é a autoridade suprema e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Sendo assim, qualquer que resistir à autoridade humana está resistindo à autoridade do próprio Deus. Romanos 13:2. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Esse aspecto de vida cristã é com muita frequência ignorado, mas Paulo instrui os crentes a pagarem imposto ao governo. Além disso, devemos dar a devida honra e respeito às autoridades governamentais, quer concordemos ou não com o seu plano de ação. Jesus, em seu ministério terreno, instruiu os seus seguidores a pagarem impostos, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20:25. Paulo exorta os cristãos a orarem pelos governantes, quer sejam bons ou maus. 1 Timóteo 2:1-2. O ensino de Paulo era contrário ao pensamento dos judeus e cristãos em relação aos romanos. Entretanto, era definitivo o desejo de Deus para os seus servos na terra. Devemos sempre prestar obediência às autoridades constituídas, desde que essa autoridade não vá contra a autoridade de Deus. O apóstolo Pedro recebeu ordens expressas das autoridades do Sinédrio judaico a que não mais anunciasse o nome Jesus. A resposta de Pedro às autoridades foi imediata: importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e você está no curso Legalismo e Liberdade Cristã. Quando você concluir de assistir às aulas desse curso, você entrará em contato com a gente pelo WhatsApp, mensagem ou áudio ou texto. 439-20-01-2860. Você entra em contato com esse WhatsApp, peça o seu certificado, que tem um custo, tem um custo pequeno, mas tem. Você vai solicitar o seu certificado, nós vamos enviar gratuitamente essa matéria digital em PDF para você poder estudar melhor e ser um material para você, inclusive, ministrar cursos nas igrejas, tá bem? Então entre em contato com a gente e solicite o seu certificado e ganhe o material didático. Se inscreva no canal, chame o máximo de amigos seus para se inscreverem no canal e fazer o curso de teologia gratuito, básico e médio, e você receberá o certificado. Na hora de você receber o certificado, então terá um pequeno custo do certificado, mas o curso é inteiramente gratuito, tá bem? Forte abraço, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.